Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a este curso. Todos aqueles também que querem aprofundar o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus contida na Bíblia. Eu sou o Padre Antônio Simone e nós vamos continuar hoje fazendo uma introdução. Hoje nós vamos falar sobre os livros do Novo Testamento. Uma visão rápida introdutória sobre os livros do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. Cânon quer dizer lista em grego. Então são os livros canônicos, os que estão dentro do Novo Testamento. Os que não estão no Novo Testamento, nessa lista, são chamados apócrifos, porque não foram colocados dentro da lista do cânon do Novo Testamento. Nós começamos com os evangelhos sinóticos. A ordem que está no Novo Testamento é uma ordem também fictícia. O livro de Mateus foi colocado primeiro porque era o mais lido, era o mais usado nas comunidades cristãs. Mas, na verdade, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por que nós falamos em Novo Testamento ou Segundo Testamento? A palavra testamento quer dizer aliança. Então tem a primeira aliança de Deus com o povo de Israel e a segunda aliança na pessoa de Jesus com a comunidade cristã. O Novo Testamento é uma nova aliança. Já dizia Jeremias, no seu livro, no capítulo 31, versículo 31, Jeremias dizia assim, um profeta do Antigo Testamento: Eis que dias virão, oráculo de Javé, em que selarei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Então, a partir desse versículo de Jeremias, que o pessoal fala da nova aliança, do Novo Testamento. Os evangelhos, eles são uma notícia da vida de Jesus na interpretação de cada evangelista, com a sua respectiva comunidade. Se Jesus morreu no ano 30, as comunidades cristãs começaram logo depois, mas o evangelho é dos anos 70, 60, 70. O primeiro foi o evangelho de Marcos. Quem falou primeiro essa palavra foi Paulo. A palavra evangelho, que significa boa notícia. No tempo do Império Romano, era quando o imperador tinha um filho e mandava avisar no seu império que tinha nascido um filho, para ele uma boa notícia, evangelos, né? Euangelos, que é na verdade boa notícia, uma novidade, era o nascimento do filho do imperador. Aí os cristãos pegaram essa palavra para poder colocar também como a boa nova da mensagem de Jesus. Primeiro então foi Marcos, nos anos 70, Lucas e Mateus foram dos anos 85 a 90, e eles copiaram algumas coisas de Marcos, por isso que são sinóticos, porque fazem uma sinopse, um resumo da vida de Jesus. João já não é sinótico, é outro esquema, né, o evangelho de João, mas Marcos inspirou o evangelho de Lucas e Mateus. Só que tem algumas coisas em Lucas e Mateus que não estão em Marcos, que estão nos dois ao mesmo tempo, em Lucas e Mateus. É a teoria das duas fontes. Então, Lucas e Mateus pegaram em textos em Marcos e numa fonte que a gente não sabe qual é. O pessoal chama fonte Q, vem da palavra Quell. Quell é a palavra fonte em alemão. Então, os dois pegaram de Marcos e dessa fonte Quell. Mas também Mateus e Lucas têm textos que são só deles. A gente não sabe onde eles pegaram, mas que são só deles. Só está em Mateus e Lucas. Por exemplo, os 3 reis magos, essa narrativa só está em Mateus. O filho pródigo, uma narrativa que só está em Lucas. Mas os 3 são sinóticos. Depois vem o evangelho de João. O evangelho de João é diferente. É um evangelho mais profundo, da comunidade mais amadurecida. João, ele fala de Jesus desde o princípio, o verbo que se fez carne, né? Desde o princípio, quando o Cristo estava em Deus, a palavra estava em Deus e se encarnou na pessoa histórica de Jesus. Esse é o evangelho de João, escrito mais ou menos
pelos anos 90, 100 da era cristã, depois de Cristo. Depois vem os Atos dos Apóstolos, que é um complemento ao Evangelho de Lucas. O Evangelho fala sobre Jesus e os Atos falam sobre a comunidade, a igreja. Então os Atos dos Apóstolos falam especialmente da igreja primitiva, mas enfocando mais a figura de Pedro e de Paulo. A primeira parte está falando mais de Pedro, a segunda parte fala mais de Paulo. Não se fala muito dos outros apóstolos. São Paulo foi o primeiro a escrever. O Evangelho não foi a primeira coisa, o primeiro livro que apareceu no Novo Testamento. O primeiro livro foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que é de São Paulo. Lá pelos anos 50, 51, mais ou menos, depois de Cristo, quer dizer, 20 anos depois que Jesus morreu, é que apareceu o primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta aos Tessalonicenses. Só 20 anos depois que foi aparecer o primeiro Evangelho, que foi Marcos. Então São Paulo tem 7 cartas que são dele, pelo estilo, pelo jeito de falar, pela situação, pelos assuntos, pelos temas, né? São 7 livros, 7 cartas. 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filémon. Essas 7 cartas são de Paulo. As outras cartas não são de Paulo, mas são de discípulos de Paulo, com estilo diferente, temas diferentes, né? Contextos diferentes. Essas cartas são Efésios, Colossenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. São cartas que não são de Paulo. Hebreus também não é de Paulo. Muita gente acha que é de Paulo, mas os estudiosos, a maioria deles, diz que Hebreus não é uma carta, é uma espécie de sermão sobre Jesus sacerdote. Não é de Paulo também, certamente, né? Não quer dizer que não sejam cartas inspiradas e com uma bela mensagem, né? Mas mesmo que não seja de Paulo, são cartas inspiradas. Antigamente o pessoal usava colocar o nome na carta de um autor que eles gostavam, mesmo que não fosse ele o autor da carta. Então eles atribuíam, por exemplo, a Paulo, atribuíam a Moisés, atribuíam a uma pessoa, a Pedro, a uma pessoa importante, uma carta que não foi escrita por Paulo, nem por Pedro, nem por Jesus, nem por Moisés, né? Era comum na antiguidade fazer isso. E, enfim, as cartas católicas, que são dirigidas não a uma igreja específica, a uma comunidade específica, mas a toda a igreja, a toda a comunidade cristã, que são as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, Judas e Apocalipse, que são cartas dirigidas a todas as igrejas. Portanto, são chamadas de cartas católicas. Vamos agora para o quadro. Então nós temos aqui um quadro dos escritos do Novo Testamento, que são os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, os escritos joaninos, que são da comunidade de João, porque cada comunidade gerava um evangelho. E diferente, às vezes, com problemas diferentes, com perguntas diferentes, com respostas diferentes, né? Então, o evangelho é mais assim uma história da interpretação da mensagem de Jesus em cada comunidade. Então, houve muitos evangelhos que não estão na Bíblia, no Novo Testamento. Evangelho de Pedro, evangelho de Tiago, evangelho de Bartolomeu, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Tomé. Houve muitos outros evangelhos, cada um nascido numa comunidade e que não foram colocados no cano do Novo Testamento. Então, os escritos joaninos, gerados pela comunidade de João, são o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª de João e Apocalipse. Os Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas, né? Lucas escreveu os dois. Certamente Lucas escreveu os dois, certamente, o Evangelho e os Atos. Agora, Mateus e Marcos, a gente não tem certeza absoluta, nem João, que foram escritos, se foi alguém que escreveu, o discípulo que escreveu, né? A gente não tem certeza disso. Aqui nós temos agora, do lado de cá, as cartas paulinas. Essas são as cartas paulinas, são 7, escritas por Paulo ou ditadas por ele a um discípulo. Ele ia ditando, a pessoa ia escrevendo, né? Ou escrevia de próprio punho. Essas cartas são todas mais ou menos do mesmo estilo. 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filémon, sendo que 1ª Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Novo Testamento. As cartas não paulinas, porque tem um estilo muito diferente de Paulo, são essas aqui, que nós já falamos, né? Efésios, Colossenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Essas cartas são mais pastorais, as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito. E as cartas católicas dirigidas a todas as comunidades cristãs, que eram chamadas de católicas,
Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Judas e Apocalipse de São João. Esse é o nosso tema de hoje, né? Nós vamos voltar nos próximos vídeos, continuando a falar sobre a introdução à Bíblia, introdução à palavra emissão. Espero que todos tenham aproveitado este vídeo. Compartilhe, clique no gostei, se você gostou. Acione o sininho para receber todas as notificações e nós estaremos de volta juntos no próximo vídeo. Todos fiquem com Deus. Meu abraço.